Se tem uma coisa que é importante para um país, são suas bibliotecas. Isso já é uma tradição no mundo inteiro, mesmo com a internet, já vou dizendo. A biblioteca é sempre um espaço importante para um país. As bibliotecas públicas, principalmente, são sempre instalações culturais, instalações educacionais importantes para um país. E hoje você vai conhecer o trabalho de Geraldo Moreira Prado. Baiano, veio para São Paulo, se formou e voltou para a Bahia para criar um projeto de biblioteca original para o caso brasileiro. Na cidade de Paiaiá, no interior da Bahia, ele tem hoje, o Geraldo administra hoje, a maior biblioteca rural do mundo. Essa pessoa, a história dele também é muito interessante, já tem lá organizado, estruturado, limpo, direito, uma história sensacional, 100 mil livros. Essa história, a história da Biblioteca de Paiaiá, que você vai conhecer no Jogo de Ideias, em 2 programas, tá? A história é tão legal que nós dedicamos 2 programas, o desta edição e o da edição da semana que vem. Ela está localizada em um povoado de São José do Paiaiá, município de Nova Açores, a cerca de 250 quilômetros de Salvador. Aqui está numa área geográfica que é o semiárido baiano, né? Chamado Nordeste 2, geograficamente Nordeste 2. A economia é basicamente agroecológica, agropastoril, né? Pequenas propriedades, né? Pequenos produtores, com raras exceções de alguns latifúndios, né? Embora a mentalidade das pessoas seja de latifundiário, mas a realidade é que eles são mais de 90% microprodutores, pequenos produtores. A produção é basicamente feijão, milho, mandioca, pequena criação de gado, bovino, ovelha, cabra, alguns porcos, galinha, criação doméstica mesmo, né? Pequeno comércio, né? Aqui praticamente é um microcomércio, né? Tem umas vendinhas, né? Uns mercadinhos, uma padaria muito precária ainda, né? No município, na região, também é pequeno comércio, né? Algumas casas comerciais maiores, mas em geral são pequeno comércio. Pequenos supermercados, não tem nenhuma rede grande de supermercados, são supermercados locais, algumas lojas de tecidos, ferragens, esse comércio de miudeza normal, né? Interior, né? É uma região seca. Agora, para você ter uma ideia, nós estamos na época de inverno, que é considerado inverno, que seria a época do plantio. Este ano foi muito fraco, não houve chuva, né? Tem sempre problemas de seca, sempre atacado com as secas, né? Periodicamente. Há um índice de imigração muito grande, principalmente dos jovens, a partir dos 18 anos, o destino é São Paulo. Hoje mesmo eu estava brincando com uma prima minha, que isso aqui é um bairro de São Paulo, né? Porque nessa região, toda essa região, eu acho que mais de 90% da população já morou em São Paulo. É São Paulo mesmo, você vai num bairro de São Paulo ali, pro lado de Santa Amaro, você é capaz de perguntar quem é do Paiaiá, Nova Açores, Olindina, você encontrar assim, milhares de pessoas, né? Então o pessoal vai para lá em busca de trabalho, claro. O perfil cultural, ele na minha infância, ele sempre era normal ter festas culturais, religiosas, folclóricas, Bumba Meu Boi, Terno de Reis, Semana Santa. Isso está cada vez mais apagando, né? Apagando
não tem mais, raramente tem festa de São João, quadrilha, festa de Reis, né? Festa de São Gonçalo, que era uma festa muito forte, inclusive aqui, mas essa festa de São Gonçalo, exatamente essa acabou, né? Exatamente não, essa acabou, né? E só existe um registro acadêmico, que é um ensaio que a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz fez sobre essa festa aqui na região, né? Hoje tem o que tem essa chamada modernidade, né? As festas, a axé música que invadiu e tudo, né? Forrós, esses forrós que o pessoal chama de forró sacana, né? Esses grupos de forrozeiros que tem por aí, que não tem nada de forró, né? Tá dentro da modernidade, né? Chegou, né, em termos tecnológicos, né? Foi inovar, houve umas inovações vem acontecendo, né? Naturalmente, como todo o interior do Brasil. Telefone é uma coisa que chegou bem tardiamente. Internet está chegando aos poucos, né? Aos poucos. Inclusive, luz elétrica também é uma coisa recente, né? Isso não é uma exclusividade daqui, né? Toda a região, né? Eles pensam aqui a cultura como o pessoal dentro da cidade de São Paulo, que é o maior núcleo urbano brasileiro, pensa, né? E quando você entra com a proposta de cultura mais tradicional, há uma reação muito grande, né? Há um problema de organização social aqui também muito difícil, né? Em termos de trabalho solidário. Nessa região aqui, pela experiência que eu tenho, São Paulo, Rio, Pernambuco, por onde eu morei, mesmo Brasília, um dos lugares onde tive mais dificuldade, né, de trabalhar com a organização social, com a participação da comunidade, foi aqui nessa região. Foi aqui no Paiaiá, né? Eu desde criança gostava de livros, né? Gosto de livros. Eu tive o primeiro livro aqui, que foi uma professora já falecida, Maria José Costa, que é Através do Brasil, um livro de Manuel Bonfim e, como é o nome? Olavo Bilac. Aquele livro era um Ciúmes. Tive outro livro também, que foi outra professora que esteve aqui. Eu não fui aluno dela, mas convivi com ela, que era a mãe da Ivete Sangalo, professora Ivete Dias Sangalo. Aí, quando eu saí daqui para Salvador pela primeira vez, também comprei um livro. E quando fui para São Paulo, eu comecei a comprar livros. São Paulo, por incrível que pareça, é meu folclórico, mas o primeiro livro que eu comprei foi uma gramática de latim, né? Que eu pretendia estudar e eu não saí para São Paulo para estudar, saí para trabalhar, como todo mundo aqui saiu para trabalhar, né? E aí eu fui comprando livro. Em São Paulo entrei na faculdade, né? Depois foram uns anos difíceis, né? Porque eu já entrei tardiamente, eu saí daqui com 21 anos, só tinha o primário. Cheguei em São Paulo, fui fazer o curso de Madureza, que é o atual supletivo. Eu fiz Madureza de ginásio, né? Fiz de colegial, fiz cursinho preparatório, né? Para vestibular, para medicina. Entrei em chinês, né? Português, chinês. Porque medicina, quando eu fiz o vestibular, que fui ver o resultado, tinha sido reprovado em todas, né? Sim. Aí tem umas possibilidades na USP, né? A USP tinha acabado de abrir os cursos de orientais, né? Aí eu fui lá escolher na relação, o que não tinha nenhum candidato, né? Tinha 30 vagas, era chinês. Me inscrevi, entrei, passei, fui fazer português chinês, fiquei 4 anos fazendo português chinês. Foi aí que eu tive contato com o professor Antônio Cândido, fui aluno dele, Valnice Galvão, todo aquele pessoal da USP, né? Depois eu consegui pedir transferência para História, terminei me graduando mesmo em História, lá na USP, né? E com isso ia comprando livros, né, de literatura, né? Literatura brasileira, estrangeira, como de História, Sociologia, ciências políticas e tal. E ia acumulando.
E acumular livro tem dois problemas, né? Quando a gente muda e quando a gente casa, né? Fui acumulando, né? Aí eu também, em São Paulo, trabalhei, terminei a faculdade, fiz um concurso para o Estado, fui dar aula lá em Pariqueraçu, no Vale do Ribeira. De Pariqueraçu, aí já é um problema de mudar para mudança, levar livro para cá, livro para lá. Disco é menos complicado, mas livro é pior, né? Pariqueraçu, depois eu fui para o Rio fazer um concurso na Fundação Oswaldo Cruz. Entrei, né? Tive que mudar para o Rio, outro problema. Aí me casei. Nesse casamento não teve tanto problema, porque ela também gostava de livro, né? Mas depois nos separamos, tive outro casamento, aí teve problema com o livro, né? Aí, mas é isso, mudança em mulher é complicado para quem gosta de livros, né? Há 10 anos atrás, 91, eu estava com cerca de 40 mil livros no apartamento, né? Não tinha mais onde botar, já tinha separado 2 vezes. Aí eu pensei em doar esses livros, eu estava já na UFRJ, né? IBIC do UFRJ. Eu pensei em doar esses livros para a universidade. Mas o meu departamento, né, a bibliotecária lá, não quis os livros, não queria, né? Não tinha nada a ver. Aí eu pensei em vender para o sebo. Fui ver o sebo, que eu frequento muito sebo, tanto no Rio como em São Paulo. Também o valor que eles queriam pagar por livro era uma ninharia, assim, né? Lixo. Aí deu um estalo e falei, não. Não, antes disso, nós estávamos naquela época, final do governo Fernando Henrique, ele tinha um projeto que era um projeto interessante, um primeiro projeto interessante que era o chamado FUST, a Criação da Sociedade da Informação. E eu trabalhava com ciência da informação e me envolvi nesse projeto. A ideia do projeto era criar 19 mil bibliotecas públicas e comunitárias no Brasil, né? Aí nós entramos, eu entrei de sola nesse projeto, gostei e tal, mas não deu certo. O projeto gorou no meio, na metade, né? Não foi para frente, ficou isso aí, sem toneladas de papéis lá, sem atender, né, a demanda. Aí daí que deu estalo, falei, sabe o seguinte, sabe uma coisa, eu vou levar esses meus livros lá para o meu povoado, vou tentar. Você está acompanhando o programa Jogo de Ideias, está acompanhando a história da maior biblioteca rural do mundo, a Biblioteca de Paiaiá. Nesse bloco, o Geraldo Moreira Prado, criador da Biblioteca de Paiaiá, vai nos contar como ele conseguiu organizar, juntar esse acervo de 100 mil livros. E também vamos saber qual foi a reação da própria região, da própria pequena cidade de Paiaiá, no interior da Bahia, a essa biblioteca. Nós nunca tivemos biblioteca. Eu não sabia o que era biblioteca quando era criança, fui saber, eu tinha uns 15 anos, quando entrei pela primeira vez numa biblioteca, que foi uma visita que me levaram no Colégio da Bahia. Aí falei com esse meu sobrinho, que está aqui até hoje, ele ainda estava no médio, eu conversei com ele, se ele topava, ele gostou. Aí aluguei uma garagem ali embaixo e consegui não. Contratei um caminhão para trazer a primeira leva, que foram 12 mil livros, né? Chegou aqui, eles organizaram, não tão organizado, que até hoje ainda está desorganizado. Mas teve uma reação na comunidade. O meu sobrinho vai falar melhor sobre isso, né, que ele estava presente. E teve um fato interessante, que no dia que chegou o caminhão aqui, o Jornal Nacional deu uma notícia do roubo de livro na Biblioteca Histórica do Itamaraty, né? A senhora daqui, né, que era radicalmente contra a biblioteca, porque a biblioteca não dá lucro, né? E aqui teria que ter uma fábrica e tal, né? Ela saiu
ela é muito religiosa, né? Ela saiu falando aí para as pessoas que aquela biblioteca, aqueles livros, eram os livros do Itamaraty, né? Geraldo comentou, Vadinho, vai chegar aí um caminhão com mais ou menos 12 mil livros. Eu, pronto, topa segurar? Eu topo, pode mandar. Só que não havia espaço para a gente colocar esses livros. O grande problema é esse. Eu imaginei, logo aqui atrás, em frente à biblioteca, há uma delegacia que não está funcionando. Eu disse, pronto, pegar um local que havia preso e transformar no local de leitura. Essa era a ideia. Mas o pior é que havia uma senhora morando nesse local. Aí não dava para tirar mais essa mulher de lá. Conversamos com a prima nossa, que tinha uma garagem, falamos com ela, ela disse que topava, tá? Só precisa fazer alguns ajustes. E fomos lá, chamamos a comunidade, escolhemos o nome, deram o nome da nossa tia, que é Maria das Neves, e tocamos em frente. Isso, Geraldo, no Rio de Janeiro, eu tocando por aqui. Então, aí já puxando para a comunidade não é que rejeitou essa ideia, mas estranhou a ideia. Até então perguntava o que é biblioteca. Biblioteca vende livro? Não. Ou dá livro? Disse, não. Biblioteca local, você vai lá, pesquisa, o livro fica lá na biblioteca mesmo. Tendo necessidade de voltar a pesquisar, volta lá e pesquisa. Pronto. E trabalhamos 2001, 2002, 2003. Aí nesse período conseguimos já movimentar um pouco, mobilizar a comunidade, né? E chegamos lá até 2004. Foi quando eu conversei com o Geraldo. Geraldo, tem uma casa aqui no Paiaiá que está para vender. Ele falou, e o valor? Eu disse, R$2.000. Mas a casa presta? Eu disse, precisa de alguns ajustes, mas não vamos pagar mais aluguel. Ele disse, tá, beleza. Então ajeita aí com o rapaz, compre e depois a gente acerta. Aí compramos a primeira parte aqui. Era cheio de parede, era muito alto. Nesse período eu era presidente de um grupo jovem. Sim. Aí eu chamei o grupo jovem, vamos organizar a biblioteca, tentar fazer. Encontrei Chico e mais outro rapaz. Derrubamos as paredes, carregamos tudo em um domingo, que era o único domingo que a gente tinha de descanso, quer dizer, os domingos. Resolvemos isso daí, limpamos. Mas faltava dinheiro para trocar o telhado, que estava precisando. Geraldo veio, nesse período, comprou cimento e telhas. O resto nós seguimos. Fizemos uma gincana, da gincana fizemos uma quermesse, e o dinheiro que conseguimos, botamos todos aqui. Foi 200 e poucos reais. Eu não lembro exatamente, mas foi 200 e poucos reais. Pegamos, saímos com o livro chamado Livro de Ouro, já ouvi falar. Livro de Ouro, conseguimos ainda 50 reais que os comerciantes não entendiam ainda o significado de ter uma biblioteca dentro de um povoado. Para que livro dentro de um povoado? Aí Geraldo entrou novamente, Vadinho, eu não tenho dinheiro suficiente, mas toque aí a construção, que eu vou mandando dinheiro para você e nós vamos construir um prédio. Pronto, primeiro prédio, um prédio. Aí a comunidade novamente ficou apavorada. Porra, um prédio dentro de um povoado, para que isso? Tem que ter fiscalização e tudo mais, aquela coisa toda. Conseguimos o prédio, um ano passamos construindo. Em seguida fizemos a inauguração e continuamos até hoje. Houve outras reações aqui também, né? E também apoio da comunidade. Uma parte da comunidade apoiou, outra parte não. Mas o certo é que a biblioteca tem servido muito, né, para as escolas, não só a escola daqui, mas daqui da região, né? Inclusive faculdade. Pesquisadores de Salvador já estiveram aqui pesquisando
preparando o curso de doutorado com material daqui. Hoje tem mais de 70 mil livros, sendo que, no geral aqui, que dá para usar, tem cerca de 50 mil. 20 mil está aí na chamada reserva técnica, por falta de espaço e também de gente para trabalhar. Valnesse lançou isso, né? Mas teve um jornalista do Rio de Janeiro que ele fez uma pesquisa internacionalmente e comprovou que rural, né? Sim. Rural, que realmente não existe, né, nenhuma parte do mundo uma biblioteca com acervo deste, né? A segunda maior em termos de acervo, biblioteca rural, segundo ele. Na Espanha, num pueblo, né, chamado Urueña, que é um distrito de Valladolid, né, que são mais ou menos 4 mil livros, só que são 4 mil livros da época medieval, né? Então, vale mais do que todo esse acervo aqui, né? Foram esses 12 mil livros, que eram livros de ciências sociais, sociologia, história do Brasil, coleções completas de Sérgio Buarque de Holanda, obras completas do Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, os clássicos da sociologia brasileira, né? Obras consideradas raras, né? Eu tenho uma obra aqui de 1702, que é do Molière, né? Obras completas do Molière, em francês, né? Romances, né? Todos os clássicos brasileiros nós temos aqui, praticamente completos, né? Falta um livro ou outro, né? Então, foi a base. Dicionário, né? Eu tinha em casa uma média de 50 dicionários só de língua portuguesa e mais alguns dicionários de francês, dicionário Lelo de Portugal, dicionário de pintores e escultores franceses, enciclopédia, né? Mas só dicionário de língua portuguesa eu tinha uma média não, eram 50 dicionários, que estão todos eles aqui, espalhados, mas estão por aqui, né? Mas as enciclopédias clássicas, né, que todos nós temos, né, em casa, tínhamos, porque agora não precisa mais, né? E esse livro de referências, né? Tem muitas revistas, né? Nós temos aqui quantidade enorme de revistas, tem mais de 50 mil revistas aqui, só que a maioria está amarrada porque não tem espaço para colocar. Há muita coisa de cultura rural, né? Em função da minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, que as duas foram sobre esse assunto, né? Eu juntei muitos livros, diria que tem a média de 5 mil livros aí sobre isso. Foram livros que eu trabalhei, além de livros, documentos, né, documentos históricos, né, que eu trabalhei a questão rural, né, na perspectiva histórica, né? Tem uma parte também de sociologia médica, né, sociologia na área de saúde, né? Mas é isso, o foco é literatura, em geral, nacional e estrangeira. Alguns estrangeiros têm línguas estrangeiras em francês e espanhol, que eram as línguas que eu mais dominava, mais lia. Pouquíssima coisa em inglês, né? Tem história também, geral e do Brasil, com enfoque um pouco para a história da agricultura, que é muito pouco estudada ainda no Brasil, mas tem alguma coisa. Os clássicos da história, os clássicos da história do Brasil, tanto da história geral, política, social, econômica e suas subdivisões, como a história agrária, nós temos hoje praticamente todos eles aqui. Escravidão também, nós temos um acervo de escravidão muito bom aqui. Tantos livros de autores atuais como livros antigos que eu compro no sebo, né? Tanto no Rio como em São Paulo. Bom, fim do primeiro programa do Jogo de Ideias, dedicado à Biblioteca de Paiaiá, a maior biblioteca rural do mundo. Hoje você conheceu a história da biblioteca, né? Por que ela foi criada e como foi juntado o seu acervo.
E no próximo programa você vai saber mais sobre a Biblioteca de Paiaiá, como é que ela é custeada, como é que são guardados os livros, armazenados os livros, como é que são comprados ou adquiridos ou são ganhos esses livros. E vai saber também das outras atividades que foram criadas em torno da biblioteca, né? Ela que acabou virando e é hoje uma espécie de um centro cultural no interior da Bahia. Então, no próximo Jogo de Ideias, mais sobre Paiaiá, a maior biblioteca rural do mundo.